Muito boa noite, prazer estar contigo. Hoje, no episódio de número 93 do Destinos com Valor Simbólico da MG, para falarmos neste episódio de hoje sobre 3 problemas de ser proprietário das férias. Então eu te desejo muito boa noite. Se você me conhece, se você não me conhece, eu sou Ricardo Massot, CEO e fundador da MG. Hoje a MG com mais de 111 destinos em mais de 7 países e já, neste momento, com mais de 100 mil entregas de semanas de férias. E aqui, neste conteúdo, neste canal, eu te ajudo, você também, a se hospedar em hotéis e resorts com diários que valem centenas ou até milhares de reais por pessoa, fazendo isso com valores simbólicos. E se você já pensou alguma vez quais são os problemas de ser proprietário das férias, fica, porque este conteúdo de hoje te interessa. Hoje eu vou abrir quais são os 3 principais problemas de ser proprietário das férias, por que esses problemas existem, como se lida e, principalmente, que benefícios e vantagens você tem por aprender a lidar, a gerenciar esses 3 tópicos, que de fato são tópicos que tornam suas férias e suas hospedagens mais flexíveis, né, para viajar no Brasil e até viajar ao redor do mundo, tá bom? Então, feita a introdução, vamos em frente aqui. Vamos começar a abrir um pouco esses 3 problemas. Antes de mais nada e de abrir esses problemas, quero que você saiba que quando falo problemas, eu não estou querendo dizer que seja um problema no sentido de algo que não pode ser resolvido. Eu creio que a grande maioria dos sistemas de propriedades de férias que existem são sistemas de propriedades de férias que oferecem uma solução de hospedagem que dá vantagem, que dá um benefício claro para a pessoa que tem algum produto desse tipo. E para identificar de alguma forma 3 pontos que são talvez um pouco conflitantes ou menos claros, o que tem gerado dúvidas, eu defini isso como problemas, né? Mas eu não vou trazer problemas, eu vou trazer assuntos que talvez são tratados com menos profundidade, na minha opinião, e eu quero trazer um pouco de profundidade para esses 3 problemas. Então, eu quero trazer profundidade nisso. E a profundidade que eu vou dar está baseada em tópicos que comumente geram questões. E eu sei que geram questões, geram dúvidas, porque a gente faz um trabalho diário, e quando não é diário é periódico, mas muito tempo diário, muitas ocasiões diário, onde eu mesmo analiso e escuto ligações entre minha equipe de relacionamento com o proprietário e o proprietário, e entendo quais são, por meio de ouvir ligações ou ver conversas de zap, eu entendo quais são os pontos comuns onde podemos ter uma pequena desconexão e algo que poderia virar um problema, inclusive. E eu não vou trazer problemas, como estou falando, mas eu vou trazer 3 questões que podem ser conflitantes. Eu defini aqui como problemas só para definir conflito, só para definir questões conflitantes ou questões que podem gerar uma fricção de uma forma mais curta, rápida e direta. Tá bem? Então, explicado o que são problemas, que não são problemas, né? Explicado o que significa isso nesse cenário, vamos lá. Primeiro tópico que eu quero tratar contigo. O tópico disponibilidade. Esses dias atrás, estava numa reunião com gestores da equipe de relacionamento com o proprietário das férias dentro da MG, e nesta reunião, ouvimos uma ligação, e nesta ligação um cliente perguntava, um proprietário, um dono das férias, perguntava para uma analista com quanto tempo de antecedência, né, como que fazia para ter certeza que se ele pedisse uma data em um hotel, ele iria conseguir. Como que ele podia ter certeza disso? E a supervisora, uma pessoa supervisora da equipe de relacionamento, também me perguntava, mas, Ricardo, qual o prazo que a gente pode dar certeza que o cliente vai usar nesse destino, nessa data exata que ele pediu, sem dúvida, de cara? E eu respondi com uma pergunta, eu respondi, lembre de um hotel perto da sua casa, um hotel que tem qualidade e um certo nível de demanda. E me diga, você pode me garantir que se eu pedir agora, eu tenho uma reserva para daqui a uma semana, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 6, pelo período que eu quiser, nas datas que eu quiser, com o número de pessoas que eu quiser, você pode me garantir isso? Com quanto tempo você pode me garantir isso? E a pessoa falou, não, realmente, né, depende da temporada, depende
a oferta, a demanda, cada hotel ou cada empreendimento turístico tem um número de quartos, e quando esses quartos estão cheios, não tem mais vaga, né? E nós não temos em MG todos os quartos de todos os hotéis, nós temos partes, né, disso, de alguma forma. E aí, essa talvez é um ponto conflitante sobre disponibilidade, porque às vezes até as pessoas da equipe, né, todo mundo na empresa, na verdade, gostaria de... Você pede disponibilidade, a gente confirma imediato. A gente gostaria que o mundo fosse assim. Mas um prédio onde tem 40 quartos, quando os 40 quartos foram reservados, a gente não expulsa ninguém para que você possa entrar, né? Esse é um tópico importante sobre disponibilidade. Esse é um tópico que você pode sentir antes de você ser proprietário das férias. Como vai ser a disponibilidade? Que garantia eu tenho que eu vou conseguir reservar? Com qual antecedência eu posso ter certeza? Como que eu vou fazer isso? Esse é um tópico, tudo isso, antes de ser proprietário. Mas também é um tópico quando você é proprietário. Como eu faço para garantir data, destino? Tudo mais, né? Esse é um tópico de fricção, de conflito, às vezes, porque você, como proprietário das férias, tem uma ilusão, uma vontade de uma data, e você tem que adaptar à realidade do mundo, né, na verdade. Então vamos abrir esse tópico, vamos dar profundidade para essa disponibilidade. Vamos lá. Questões que são conflitantes. Datas escolhidas não tem o destino que você quer, não tem o destino que eu quero. Esse é um conflito comum dentro de disponibilidade, é um problema comum. Você pede uma data, ou você pede uma data e você pode viajar numa data e o destino que você quer não tem. Isso é ruim, porque agora, nesta ocasião, se não tem, você tem duas soluções. Uma, mudar de destino e viajar com sua propriedade de férias. Outra, viajar de forma particular. Você tem duas alternativas diante desse cenário. Não tem três. Se o destino que você escolheu, na data que você diz, está com ocupação máxima, ninguém vai expulsar ninguém para que você vá. Então, você vai viajar de forma particular para este destino nesta data. Obviamente, pagando muito mais do que você pagaria sendo proprietário. Lembra que sendo proprietário você paga 70%, 50%, às vezes até 90% abaixo do valor que se encontraria nos meios de hospedagem convencional, mas você vai ter que fazer uma exceção, e eu falo que essa exceção é parecida com o que você faz quando você quer muito assistir um filme, entra no Netflix, e esse filme não está no Netflix, e você tem que comprar o filme por fora, no Apple TV, por exemplo. Como eu quero assistir um filme, entro no Netflix, o filme não está disponível, vou no Apple TV e compro, e está resolvido o problema. Então você vai ter que viajar, fazer esse destino por fora, ou então você vai viajar na data que você quer, mas vai ter que ir para outro destino, reservando uma futura próxima viagem para esse destino que você tinha em mente para essa data, colocando em outra data que dê certo. Porque se não tem disponibilidade para essa data, tem outra. Isso é certeza sempre, né? Quando não tem uma data, tem outra. Né? Então, quando não tem esse destino, tem outra. Então, sempre tem uma solução nesse sentido, e é isso que você tem que buscar. Se a data que você escolheu não tem o destino que você quer, troca de data. Ou então, troca de destino, desculpa, vai para outro destino nessa viagem, ou então vai para esse destino que você quer de forma particular, não tem problema nenhum. Não é tipo um desastre fazer isso, e minha recomendação é essa: vai para outro destino nesta data que você pode, que você quer, e deixa esse destino nos sonhos para a próxima viagem, porque no final, você não é proprietário das férias para uma viagem, ou para duas, ou para 5. Você é proprietário das férias perpetuamente, né? Talvez de muito longo prazo, se não é perpétuo. Então, de alguma maneira, tu vai fazer todos esses seus sonhos de viagens conosco. Então, só ajustar o calendário, os anos, e deixar que isso flua com naturalidade para garantir que você faz todos esses destinos, né? Então, essas são as soluções que você tem nessa questão, né? Ou então tem um destino escolhido que não tem a data que você quer. Você quer ir para Orlando em julho e não tem Orlando em julho. Você vai pegar, um pouco parecido com outro, Orlando, e vai em agosto, né? Ou então você vai para Orlando em julho de forma particular. Essas são as alternativas que a gente tem nessas duas combinações. Data, tem a data, mas não tem o destino, mas não tem a data. Nessas combinações, ou faz de forma particular ou adequa, né? Sempre é um pouco parecido como gerenciar isso, né? Ao final, não quero que veja minha resposta de faz de forma particular, ou vai em outra data, ou vai em outro destino, como uma resposta que não te respeita, que não cuida de você como proprietário das férias. Minha responsabilidade é cuidar de você, mas entenda, o regime de funcionamento, de ocupação é baseado em disponibilidade. Quem chegar primeiro, reserva primeiro. Então, de alguma forma, quando o prédio, o hotel, horizontal, vertical, o resort está cheio, eu não vou expulsar uma pessoa para que você vá. Eu vou te recomendar, ajudar a que você marque nesse destino.
para uma próxima e que agora vá para outro lugar e que não fique sem viajar, entendendo que nossa relação é de longo prazo e ensinando, e por isso estou aqui fazendo conteúdo periodicamente para ensinar, ajudar proprietários a usarem melhor, para ter a oportunidade de se hospedar em hotéis e resorts com diárias que valem centenas de milhares de reais por pessoa, por valores simbólicos, tem que aprender esse mecanismo. E por isso constantemente venho aqui, por isso estou aqui hoje trazendo pontos de fricção, né? Talvez pontos mais conflitantes que eu quero te ajudar a que você resolva. Tá vendo? Baseado nisso, que o critério de reserva é disponibilidade, quem chegar primeiro, reserva primeiro, baseado nisso, antecedência na solicitação de disponibilidade deve ser algo que deve fazer com que você possa garantir fortemente, aumentar fortemente as chances de data e destino solicitado. Então, você quer Gramado em setembro. Antes que você fizer isso, antes que você confirme, isso é entre 2 dias e até 2 anos de antecedência, nesse período de tempo, antes que você fizer isso, antes que você consiga confirmar que tem sucesso marcando sua reserva no local e na data que você escolher, tá bom? Mas, como é que funciona essa disponibilidade, né? Isso é... Como é que não tem todas as unidades? Como que eu posso entrar no Booking e ter disponibilidade, mas com o sistema de propriedades de férias não tem? Olha, isso funciona assim. Nós temos basicamente na MG 4 modelos pelos quais temos disponibilidade. O primeiro modelo é nós somos proprietários de todo o empreendimento. O segundo modelo é nós somos proprietários de parte do apartamento, às vezes de 1, de 10, de 5 apartamentos. Terceiro modelo, nós alugamos imóveis, somos arrendatários, nós alugamos imóveis dentro do empreendimento. Quarto modelo, nós compramos inventário. Nós nos comprometemos a comprar um número de semanas por ano durante os próximos 10 anos, por exemplo. E nós temos uma quantidade de semanas livres para que nossos proprietários das férias possam usar. Então, nós temos 4 formas de ter disponibilidade. Quando nós somos donos do empreendimento todo, nós temos reserva de unidades que vai para mecanismo de hospedagem convencional e reserva de unidades que vai para proprietários de férias. E não são comercializadas como propriedades de férias. Nós temos, quando temos unidades, temos a mesma lógica, dividido. Quando temos arrendamento, nós temos às vezes arrendamento total ou parcial, né? Então, podemos ter uma parte sim, uma parte não. E quando temos disponibilidade, nós temos um número de semanas. Exemplo, nós temos 100 semanas nesse hotel, divididas divididas por ano. Né? 100 semanas por ano, durante 10 anos, nós temos 1000 semanas. Então, nós temos essas 100 semanas e quando acabarem as 100 semanas, nós não temos mais disponibilidade nesse destino. Né? E essa é uma das formas como isso funciona, como isso é estruturado. Tá bem? Seguindo nessa lógica, alta e baixa procura por épocas do ano, é o que você precisa se atentar. Por exemplo, se você quer viajar para o Rio de Janeiro, no Réveillon, que é uma época de super demanda, tendencialmente, esse quarto será vendido nos meios de hospedagem convencionais por 20 mil, as 3 diárias ou 4 diárias das noites do Réveillon e um dia mais, um dia menos por aí, 20 mil as 3 ou 4 diárias. Além disso, estará vendido muita antecedência e você terá que fazer um planejamento com a equipe de relacionamento para certificar que você vai para o Réveillon no Rio de Janeiro. Você vai ter que organizar isso com tempo. Não vai conseguir fazer isso no dia 25 de dezembro ou 22 de dezembro e dizer, olha, quero ir para o Réveillon agora no Rio de Janeiro. Você não vai fazer em cima da hora. Você não vai encontrar nem de forma particular num hotel de alto padrão, numa boa localização, você encontraria, talvez. Nem que você tivesse o que vale no Booking, talvez nem que você tivesse esses 20 mil reais que vale no Booking, talvez nem assim você encontraria. E esses 20 mil reais que vale no Booking não significa que seu dinheiro não fosse bom, significa que o hotel está cheio, não significa que ser proprietário das férias é algo que não é bom, significa apenas, única e exclusivamente, que tem que organizar esses destinos de máxima disponibilidade com mais antecedência. Tá bem? E aí o que acontece sobre disponibilidade é que você sempre tem que avaliar benefício e a qualidade versus o custo. A combinação aqui são 3 peças e você sempre vai ter que estar vendo essas 3 peças como uma bate com a outra. Como é essa relação benefício que você tem, qualidade que você tem quando você se hospeda versus o custo, o valor que você está pagando. Né? Se vale a pena, está justificado. Se está valendo a pena, às vezes, mudar a data de um destino, fazer uma outra nessa data que você quer ir para outro destino, se vale a pena ter esse jogo de cintura pelo tanto de benefício e de qualidade que você tem. Voltando um pouco a esse exemplo de Netflix, eu tenho assinatura de streaming de Netflix, eu tenho HBO,
eu tenho Star Plus, eu tenho Disney Channel, eu tenho Amazon Prime, talvez algum outro, não me lembro. Pelo menos estes 5, certeza que eu tenho todos eles. Cada um deles tem um valor médio, sei lá, de R$30. Talvez um vale 32 e outro 37, sei lá, valor médio de R$35, sei lá, para falar um valor qualquer. E o que acontece aqui com esses valores, com essas alternativas, é que eu ganho uns, sei lá, talvez tenha 5.000 filmes e seriados disponíveis dentro desse meio ambiente que eu posso usar à vontade, do jeito que eu quiser, como eu quiser, né? Na ordem das coisas que for melhor para mim, né? E não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema. E, na verdade, o fato de eu ter esses destinos, o fato de eu ter esses tanto de filmes que eu posso usar quando eu quiser, do jeito que eu quiser, que está sempre à disposição, não significa que eu vou ter mais de 5.000 filmes, significa ter todos. E às vezes, além de tudo isso, eu ainda tenho Apple TV. E às vezes eu preciso comprar um filme por fora. De vez em quando, por um motivo ou outro, eu acabo tendo que buscar um filme que não está no HBO, não está no Disney Channel, não está no Star Plus, também não está no Amazon Prime, também não está no Netflix. Aí vou no Apple TV e compro. Por quê? Todos esses 5 streamings que eu citei, que eu tenho pelo menos, todos eles me dão muitos benefícios. E eu uso um dia outro, de forma alternativa. E pagar os 5 streamings significa quase a mesma coisa que comprar só 3 filmes por mês no Apple TV, que é comprar e pagar, né? Comprando por fora, né? Um filme que vale R$50, 40, 70, né? Comprar um filme assim na lata. E o meu benefício é ter 5 plataformas, muitas das coisas que eu quero estão aqui, e de vez em quando uso fora. Por que eu tenho 5? Porque eu tenho muitos benefícios de filmes de muita qualidade. Mas mesmo tendo 5, eu não tenho toda a disponibilidade do mundo. Eu tenho muita, mas não toda do mundo. Se eu não quero me adaptar e esperar que apareçam as plataformas que eu tenho, eu compro por fora. Se eu quiser me adaptar, espero e assisto hoje outro filme, e outro dia, mais na frente, assisto essa outra opção, entendeu? E essa é a lógica da comparação, né? Que é um pouco a mesma coisa. Você tem, olha, com IMG você tem 111 destinos, com IMG mais sistema de intercâmbio de férias, você tem mais 3.200 destinos, ou seja, para lá de 3.300 destinos, em 80 países do mundo. Mas você não tem todos os países, não tem todos os hotéis de todos os países. Então você pode estar flexível usando o seu streaming de férias, muitas ocasiões sendo proprietário das férias, ou então, em vez de você usar seu streaming de férias, você passa e começa a usar de forma particular, numa ocasião que você tem um capricho muito forte de fazer uma coisa no destino, e também está tudo bem, e não é proibido, né? Essa forma de gerenciar isso com naturalidade. Tem gente que fala assim, mas é muito diferente, porque um streaming vale R$35, umas férias, um sistema de férias vale, sei lá, dezenas de milhares de reais, sei lá, e taxa de manutenção, condomínios e tal, tem muito mais custo, sim, mas é que um filme no cinema vale, sei lá, R$15, e uma semana de férias de forma particular vale 5.000 ou 10.000, entendeu? Então é um pouco a mesma coisa, né? Mesma lógica, matemática, né? As coisas só tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Não dá para comparar banana com maçã, né? As coisas tem que comparar com o preço das coisas do que você está falando, né? Muito bem, então esse é um tópico importante, um tópico que realmente é profundo, né? Um tópico que a gente sempre tem como debate, às vezes, não sei se problema, mas talvez uma fricção, um ponto a ser mais desenvolvido, a ser mais explorado na relação entre nós, que somos responsáveis para entregar suas férias, e você que é proprietário das férias. Eu espero que tenha escutado alguma coisa que possa te ajudar a entender melhor. E se tem uma dúvida, você deixa nos comentários. Eu quando estou produzindo conteúdo, não fico olhando os comentários. Mas depois tem uma forma que eu tenho acesso e as pessoas me passam nos comentários. Então, é um prazer te ouvir e entender o que você pensa sobre isso. Por outro lado, e o segundo dos 3 problemas que tem de ser proprietário das férias, esse segundo problema é tudo relacionado a condomínios ou taxas de utilização. Isso é um problema porque a gente às vezes esquece que quando você é proprietário das férias, você é proprietário de um direito específico de um pedaço de um imóvel. Então, sendo proprietário de um pedaço de imóvel, alguém tem que ser responsável dos custos desse pedaço desse imóvel, entendeu?
esse imóvel era de alguém e agora esse pedaço desse imóvel era de alguém e agora é seu. Alguém tem que pagar o condomínio, alguém tem que pagar taxa de utilização, energia, internet, para que tudo funcione em todos os destinos. Tem que ter alguém responsável. E a pessoa certa para fazer isso é o que eu quero que você veja. Se você tivesse uma casa de férias num destino que você gosta, você teria despesas todo mês de energia, todo mês pagaria internet, talvez pagaria condomínio. Você teria todas as despesas todos os meses, no ano, todo ano teria impostos, IPTU, você teria taxa de lixo, sei lá, as taxas que tiver no lugar onde você comprar. E aqui é um pouco a mesma coisa, o proprietário é responsável do número de semanas do imóvel que ele tem. E essa é a única forma coerente de que o sistema de mecanismo de proprietários de férias funcione e que isso seja exponencialmente escalável a mais e mais pessoas. E hoje em dia, mais de 3 milhões de famílias no mundo são proprietários de sistemas de férias parecidos conosco, com que a IMG tem, e outros 4 milhões são proprietários de sistemas de férias de outras modalidades. Então, um total de 7 milhões de famílias no mundo, que não é pouco, são proprietários de algum tipo de sistema de propriedades de férias, de alguma forma das modalidades que tem disponíveis. E quem é responsável pelo custo é o proprietário. Antes de você comprar, o proprietário é a empresa que te vendeu, o anterior proprietário, e quando você compra 2 semanas por ano, você é dono e senhor e proprietário e responsável também dessas 2 semanas por ano. O que tem aqui é que você nunca na vida, depois que você é proprietário das férias, você nunca na vida paga hospedagem. O que você paga é o custo de manutenção da propriedade. No caso nosso, no seu caso com IMG, ou no caso que você talvez está pensando em ser proprietário, ou já é proprietário de férias com IMG, no seu caso o que acontece é que, na maioria das vezes, as propriedades que estão vinculadas à IMG são propriedades dentro do que é considerado alto padrão de qualidade. Manter uma propriedade de alto padrão de qualidade, limpeza, piscinas, serviços, camareira, recepção, energia, internet, cama, quarto, colchão, tinta, janelas, portas, plantas, enxoval, banheiros, tudo na condição de manter essa consideração de alto padrão. Manter tudo isso assim em todos os destinos, nós precisamos ter um valor de utilização, de manutenção, de condomínio, desses custos que todos estejam cobertos e cada proprietário por sua parte. Então, não poderia ser um valor para ser proprietário das férias que fosse, sei lá, de condomínio que fosse R$5 por mês. Não arcaria com esse tipo de qualidade. E talvez tenha outros sistemas de propriedades de férias onde você tem menos qualidade. E também o valor de manutenção, o valor dos condomínios da IMG, não é um valor irrisório, sabe? É um valor que não paga, às vezes, nem um terço, nem um quarto, nem um quinto, nem um sexto, nem um sétimo do que valeria hospedagem. Então, você se torna proprietário, como proprietário, você é responsável absolutamente disso, né? E, às vezes, como proprietário, você não tem um direito por um período curto de tempo. Às vezes, você é proprietário das férias de forma perpétua. Então, você vai ser proprietário das férias para sempre, pelo resto da sua vida. Você vai ser dono e senhor das suas férias, propriedade de uma fração, de um pedaço de um imóvel que te dá um número de semanas de férias todo ano, e você não quer esse imóvel deteriorado, essas propriedades que fazem parte do clube de férias, do clube de proprietários de férias, que não estejam bem cuidadas, que não estejam em condições de se manter nesse nível, de uma forma ou de outra, é seu patrimônio. E eu acredito que você deve querer que esse patrimônio continue tendo um valor importante, não que ele perca valor. Creio que você quer que ele continue mantendo um valor de qualidade importante durante os anos, talvez as décadas em que você vai ser proprietário, talvez por décadas, talvez para sempre. Você quer que daqui 10 anos sua propriedade vale mais ou vale menos, né? Se você quer que vale mais, e um bem perpétuo tende a ter um valor durante os anos, se você quer que vale mais ou igual ou tal, ou que mantenha um valor relativamente considerável, você precisa cuidar, e cuidar é arcar com as despesas de manutenção dessa propriedade, simples assim. Não tem mais, não tem menos, né? E tudo isso tem muito custo, eu estava falando, né? Se você pagasse internet, condomínio, energia, talvez um cabo da vida para ter satélite, né? Televisão a cabo, né? Se você pagasse talvez uma tinta a cada 2 anos para manter bem pintado, se você pagasse um serviço de limpeza, por exemplo, alguém que todo dia ou cada 2 dias vem no teu quarto, limpa tudo, troca o enxoval, lava os lençóis, sabe? Esse é o serviço que está incluso. Camareira, limpadora, enxoval, às vezes com café de manhã, às vezes não,
Mas toda essa quantidade de serviços, tudo está incluso nesse valor do seu condomínio, da sua taxa de utilização. Então, tudo isso é muita coisa que se economiza. É como ter uma garantia de que você tem uma casa de férias em 100 países, em 100 lugares do mundo, em 100 lugares do Brasil, ou em 80 lugares do mundo, em 100 hotéis, ou em 3.000 hotéis, inclusive, depende do nível que você estiver usando, com 3.200 destinos, onde sempre tem uma camareira lá para você, sempre tem uma secretária do apartamento que limpa as coisas, que troca o lençol, que lava a roupa, tudo, sabe, tudo funcionando, sabe? É como ter uma casa de férias com doméstica em 80 países do mundo. Você imagina o que você tem? Você imagina o custo disso, né? Então, o condomínio é o custo de manutenção da propriedade, né? Essa é a lógica de cálculo, né? E você não pode comparar o valor que você teria como despesa de manutenção ou de utilização, custo de condomínio da sua propriedade de férias, da sua fração de propriedade de férias, com o que você pagaria por uma hospedagem convencional. Né? O valor de uma hospedagem, no padrão de um proprietário das férias, são valores que vai 5 mil, 10 mil, 15 mil por uma semana de hospedagem. Tem destinos onde uma semana de hospedagem vale até 40 mil reais, se você fosse pagar no Booking. Então, você pode fazer isso por uma fraçãozinha desse valor, porque você tem um único custo, que é o custo de manutenção, porque todos os socioproprietários das propriedades de férias ao redor do Brasil e do mundo pagam, arcam com sua responsabilidade, com sua parte das despesas de manutenção do imóvel. Então, você tem que comparar de novo benefício e qualidade versus o custo que você tem. Você vai se hospedar num hotel que uma semana no Booking vale 5 mil e você paga um valor simbólico por isso, às vezes 5 vezes menos, às vezes 4, às vezes 10 vezes menos. Bom, a verdade é que você tem que avaliar isso. Pelo que eu estou pagando, eu não estou pagando hospedagem nenhuma. Você está pagando única e exclusivamente, o custo que você está tendo é única e exclusivamente a manutenção. Condomínios, despesas de utilização, né? Enxoval, limpeza, recepção, piscina, tal, para que esteja tudo sempre em perfeito estado em todos os destinos do clube de proprietários das férias do qual você faz ou quer fazer parte. E o terceiro ponto de conflito, o terceiro problema de ser proprietário das férias, intercâmbio de semanas de férias. O que é intercâmbio de semanas de férias? Você não tem um destino quando você é proprietário das férias com a IMG, senão que você tem até 3.200 destinos com intercambiadora de semanas de férias. Cada vez que você faz mais 111 destinos que você tem com a IMG, então mais de 3.300 destinos de férias. Neste ano, a meta de IMG é buscar passar de 111 destinos a 300 destinos. Né? Então, quase multiplicar por 3, um pouco menos do que multiplicar por 3 o número de destinos que temos neste ano de 2023. Então, nós vamos passar perto de 300 destinos, aumentando, crescendo isso nos próximos meses. E para isso ser possível, para que isso de fato aconteça, a gente precisa, de todas as formas possíveis, ter um mecanismo que ofereça essa disponibilidade. E a necessidade que fundamenta um pouco quantos destinos nós precisamos é uma necessidade de entrega de muita disponibilidade, que é diferente da necessidade do número de viagens que uma família convencional brasileira precisa. A família brasileira precisa, no total, um número de viagens por ano do tempo que pensa em viajar. E aí, por exemplo, se você tem, sei lá, se você tivesse minha idade, eu tenho 43 anos, eu penso que eu vou viajar, pelo menos, nos próximos 35 anos, talvez 40 anos, de forma consistente, todos os anos, 2 semanas, talvez 4, mas mínimo 2 semanas todos os anos. Então, nos próximos 35 anos, ou 40, nos próximos 40 anos da minha vida, se eu for fazer 2 semanas para ficar hospedado no hotel, no resort, como proprietário das férias hospeda, eu vou precisar 80 destinos, 40 anos, 2 semanas por ano, 80 destinos, é tudo que eu preciso para férias, para a minha vida. Então, você tem, verdade, uma despesa como custo de intercâmbio de semanas de férias em algumas ocasiões. É verdade, mas isso te dá a possibilidade de ter muito, muito mais do que os destinos de férias que são necessários para cumprir todos os sonhos de férias de todos os destinos da sua vida. E isso é um problema para algumas pessoas porque não lembram que tem um valor de associação, que tem um valor de intercâmbio, mas que são valores irrisórios comparado ao tipo de hospedagem que você vai ter em hotéis ou resorts que às vezes valem 10 mil, 15 mil, 20 mil por uma semana. E você pode fazer isso por um valor de uma fração desse valor com o sistema de intercâmbio. Então é um valor bem irrisório que te permite fazer esse upgrade e levar seu sistema de férias para 3.200 destinos fazendo esses intercâmbios
de semanas de férias. E esses foram os 3 principais problemas para ser proprietário das férias. Foi um prazer estar aqui contigo hoje, mais uma produção de conteúdo semanal. Vejo você próxima semana, próxima quinta-feira, às 19 horas também, no programa Destinos com Valor Simbólico da MG, de número 94, na semana que vem. Forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.